Hoje eu quero ensinar para vocês o conceito de escala e transformação de unidade de medida, mais precisamente de centímetro para metro. Para isso, eu trago aqui para vocês uma questão do Enem 2022, é uma questão que trata justamente da transformação de escala e desta unidade de medida. A questão diz assim: uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetro representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Aqui tem a planta e aqui embaixo ele segue. A medida real da área da varanda em metro quadrado é... E aqui tem as 5 opções de resposta. Então veja, tem um cliente que ele queria uma planta. A empresa fez aqui uma planta de uma casa de forma retangular, essa planta aqui, e o cliente pediu a inclusão de uma varanda, que está aqui, olha. A varanda foi inclusa na planta em forma de L e foram dadas as medidas em centímetros, 16 centímetros, 5 centímetros, 18,4 centímetros e 4 centímetros. Veja que esse lado aqui da varanda e essa parte aqui da varanda não foram dadas as medidas. Foram dados essa aqui de baixo, essa lateral, essa de cima e essa outra da direita aqui. Mas, se ele me disse, aqui no comando, ele diz: a figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetro representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 por 50. Ele me deu aqui as medidas em centímetro e aqui embaixo ele pede a medida real. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é essa transformação da medida que foi dada na planta para a medida real. E para isso eu uso a escala. O que significa uma escala de 1 para 50? Quando você for resolver uma questão dessa, você coloca essa escala aqui do lado. Deixa eu colocar uma letrinha melhor aqui, né? 1 para 50. Essa é a escala que foi dada. De cara, eu já digo para você assim, olha, toda vez que for dada uma escala para você, você faz esse processo aqui, anota aqui do lado em forma de fração, porque isso aqui é 1 dividido para 50, então eu posso colocar uma fração aqui, 1 sobre 50. Significa que cada uma dessas medidas aqui, eu preciso multiplicá-la por 50 para que eu tenha a medida real. E por que eu devo fazer isso? Porque aqui eu vou trabalhar com regra de 3, que é a proporção. Por exemplo, esse lado aqui ele tem 16 centímetros. Então, eu digo que a escala é de 1 para 50 e eu quero saber 16 centímetros, qual é o tamanho real aqui. Uma medida dessa aqui, que mede 16 centímetros, no tamanho real, qual é o tamanho dela em uma escala de 1 para 50? Aqui você vai usar a regra de 3, que você multiplica os meios pelos extremos, ou seja, você vai fazer 1 vezes R é igual a 50 vezes 16. Mas perceba, é exatamente eu pegar o 16, que é a medida aqui do comprimento, e multiplicar pelo denominador da escala, que eu coloquei aqui, o denominador da fração que eu coloquei aqui. Todas as medidas, você vai simplesmente pegar o valor que está aqui na planta em centímetros e vai multiplicar por esse denominador da escala que ele me deu, por causa dessa regra de 3 aqui. Os meios pelos extremos, resulta que R, ou seja, o tamanho real, é igual a 50 vezes 16. 5 vezes 6 é 30, coloco o 0 e vai a 3, 5 vezes 1 é 5, 3 é 8. Se o 50 aqui tem um 0, ou seja, está multiplicando por 10, entra mais um 0 aqui. Eu tenho 800 centímetros no tamanho real. Isso eu estou falando dessa medida aqui. Eu estou explicando aqui de onde está saindo essa multiplicação, que é de uma regra de 3, por causa da minha escala e do tamanho real. A relação entre 1 centímetro e a escala. A relação entre 16 centímetros e o tamanho real. Você faz meios pelos extremos e chega na situação que você basta multiplicar o 16 pelo denominador. E isso eu chego ao resultado que aqui em cima eu tenho 800 centímetros. Não vou fazer ainda a transformação em metro, vou trabalhar somente com a transformação da escala do que está na planta
para o tamanho real. Depois a gente faz a transformação em metro, tá bom? Só que nos próximos passos, fiz aqui do 16. Nos próximos passos, eu já vou só fazer a multiplicação direta por 50, que o procedimento é o mesmo, regra de 3. 5 vezes 50. 5 vezes 50. 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 5 é 25. 250 centímetros. Aqui do outro lado, 18,4 vezes 50. Então, eu coloco 18,4 vezes 50. 0 vezes 5. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 8 é 0. 0 vezes 1 é 0. 5 vezes 4 é 20. Coloco 0 e vai a 2. 5 vezes 8 é 40 e 2 é 42. Coloco 2 e vai a 4. 5 vezes 1 é 5 e 4 é 9. Aqui eu tenho uma casa decimal. Então, quando eu somar aqui embaixo, ó, eu vou colocar aqui 0, 0, 2 e 9. Com uma casa decimal, 920 centímetros. Vou fazer agora, eu fiz aqui do 5, fiz do 18,4, vou fazer agora o 4. 4 vezes 50. 50 vezes 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20. 200 centímetros. Agora eu vou pegar essas medidas aqui, olha. 200 centímetros é a medida real aqui desse lado. 920 centímetros é a medida real deste lado. 250 centímetros é a medida real deste lado. Eu vou pegar essas medidas e vou colocar aqui. Aqui tem 250. Ali tem 920. E ali embaixo tem 200. Agora, como eu sei que vou precisar, eu quero essa medida aqui e essa medida aqui. Só que ele não me deu a medida em centímetros, então não preciso transformar na escala. Basta eu utilizar essa medida e essa medida aqui para eu ter esta medida aqui. Para isso eu vou apagar aqui. Como eu faço para obter esta medida? Eu tenho que o comprimento total deste lado aqui é 920 centímetros e aqui eu tenho 250 centímetros. Então, se eu quero ter esta medida, basta eu pegar esse total e subtrair daqui. Para isso eu terei 920 menos 250. Aqui eu tenho 0. O 2 não dá de subtrair do 5, então eu empresto daqui para cá, vai ficar 12 menos 5, 7. O 9 emprestou para cá, ficou 8, 8 menos 2, 6. Então aqui vai ficar 12 menos 5, 7. O 9 ficou 8, 8 menos 2, 6. 670 centímetros é a medida daqui, olha. 670. A mesma coisa eu vou fazer para encontrar essa medida aqui. Eu tenho o total aqui de 800 centímetros e tenho esse pedaço aqui que mede 200. Não preciso nem fazer a conta da subtração, né? 800 menos 200 vai ficar 600. Eu digo, não preciso nem fazer essa continha aqui, dá de fazer direto. Então, aqui vai ficar 600 centímetros. Cadê aqui? Aí eu apago isso daqui. Pronto, fiquei agora com todas as medidas em tamanho real. 250 centímetros, 600 centímetros, 200 centímetros, 800 centímetros, 670 centímetros e 920 centímetros. Agora eu já vou calcular, eu já peguei aqui a medida real, né? A medida real da área da varanda, peguei a medida real dos comprimentos. Agora eu vou calcular a área. Só que a área está em metro quadrado. Antes de eu falar para vocês sobre o cálculo da área, eu preciso transformar tudo isso aqui em metros. E como é que eu faço uma transformação em metros? Eu faço assim, olha, igual, também vou usar a regra de 3, né? 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Isso aqui você vai precisar saber. 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Mas se 1 metro é igual a 100 centímetros, quantos metros, eu vou colocar até o Q, eu evito usar o X, porque as pessoas têm medo do X. A quantidade de metros para 800 centímetros, né? Aí eu faço de novo o meio pelos extremos, vou colocar de preto,
Eu faço de novo meio pelos extremos, eu vou fazer uma multiplicação de 800 vezes 1 e uma quantidade vezes 100. Vai ficar Q vezes 100 é igual a 800 vezes 1, que é 800. Aí esse 100 aqui está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então ele vai ficar Q é igual a 800 dividido por 100, que é igual a 8 metros. Tá? Este comprimento aqui, que está de 800 centímetros, quando eu transformo ele para metro, se ele está em centímetro e eu vou mudar ele para metro, o que eu faço é dividir ele por 100, por causa dessa situação. 1 metro é igual a 100 centímetros, quantos metros representam 800 centímetros? Faço meio pelos extremos e eu vou chegar na situação em que basta eu pegar esses 800 centímetros da quantidade total de metros e vou dividir por 100. Foi o que eu fiz aqui. Fiz isso para explicar essa primeira situação, assim como eu fiz ainda agora, mas eu vou aplicar para todos. Aqui eu dividi por 100, aqui eu vou dividir 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 por 100 e aqui eu vou dividir por 100, por causa desse mecanismo de resolução que eu mostrei para vocês. Estou utilizando aqui regra de 3 para que vocês saibam de onde vem essa divisão por 100. É da transformação de centímetro para metro, tá bom? E com isso, deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui em cima que aqui são 8 metros. Isso já no tamanho real e já em metros. Aí eu apago essa de baixo aqui. Aqui eu tenho 250. Como eu faço para dividir 250 por 100? 250 dividido por 100. Se você não sabe ainda como faz uma divisão por 100, imagina que tem uma vírgula aqui, porque tem um número inteiro, ele tem uma vírgula na frente aqui do último algarismo. E se eu vou dividir por 100, eu vou correr ela 2 casas para a esquerda. 250 dividido por 100 vai ficar 2,50, ou seja, 2,5 metros. 600 dividido por 100. 600 dividido por 100. Mesma situação, tem uma vírgula aqui, vou correr ela 2 casas para a esquerda, ela vai ficar 6,0. 670 dividido por 100. 670 dividido por 100 vai ficar 6,70. 200 dividido por 100. Essa é a mais fácil, né? 200 dividido por 100 vai ficar 2,00. Aqui é 600 também, né? 920 dividido por 100, tenho 920 dividido por 100, isso aqui vai ficar 9,20. Tudo isso aqui passa a ser metro, metro, metro e metro. Ou seja, vou sair substituindo agora, onde eu tenho 250, na verdade é 2,5 metros. Aqui vai ficar 2,5 metros. Aqui onde está o 600, na verdade são 6, ficou muito grande, 6 metros. Aqui onde está o 670, é 6,7 metros. Aqui onde está o 200, é 2 metros. E aqui onde está o 920 é 9,2 metros. Essas são as medidas reais do tamanho real desta varanda. E agora que eu já fiz essa transformação, primeiro eu transformei a escala, né? Eu coloquei ela para a medida real em centímetros. Depois eu transformei de centímetros para metro. Agora eu vou precisar calcular a área, que é o que ele está pedindo. A medida real da área da varanda em metro quadrado é... Como eu calculo um metro quadrado de uma área como essa aqui? Eu tenho duas formas que eu posso calcular essa área. Vou mostrar para vocês as duas. E vou mostrar como você pode escrever a equação dessa resolução. Vou fazer aqui de azul. O primeiro momento, a primeira forma, é você fazer o seguinte.
Se você pegar aqui, ó, aí você faz um retângulo completo aqui, ó. Opa, ele vem até aqui. Aí você faz isso aqui, assim, ó. Veja, não ficou bem quadradinho não, mas deixa eu fazer ele de forma correta aqui. Isso dá mais ou menos aqui. Estou com dificuldade de fazer esse retângulo, mas só para você entender. Você pode fazer esse retângulo completo aqui e depois você faz o outro menor aqui, olha. E você vai calcular uma área de 2 retângulos. Aqui eu tenho um retângulo grandão, que se eu quiser saber qual é a área dele, basta eu pegar 9,2 vezes 8. E aqui eu tenho um retângulo menor, que para eu calcular a área dele, basta eu fazer 6 vezes 6,7. Então, se eu calcular essa área total e depois subtrair essa área menor, eu teria a área só de UL. Isso vai ficar assim, olha. Vai ficar 9,2 vezes 8 menos 6 vezes 6,7. Isso vai ser igual à área da varanda. Faço a área total, depois eu calculo a área menor e subtraio uma da outra. Fazendo aqui 9,2 vezes 8. 8 vezes 2 é 16, coloco 6 e vai a 1. 8 vezes 9 é 72 e 1 é 73. Se tem uma casa decimal ali, eu coloco uma casa decimal aqui. Aí eu faço 6,7 vezes 6. 6 vezes 7 é 42, coloco 2 e vai a 4. 6 vezes 6 é 36 e 4 é 40. Tem uma casa decimal lá, coloco uma casa decimal aqui. Aí eu faço 73,6 menos 40,2. 6 menos 2 é 4. Aqui baixo 3 e 7 menos 4 é 3. 33,4 é a área do L. Isso aqui é metro quadrado. Por que isso aí é metro quadrado? Porque quando eu calculo metro vezes metro, eu faço 9,2 vezes 8 e faço metro vezes metro. Esse metro vezes metro vai dar metro quadrado. Tá? Só um parêntese de por que isso aqui fica metro quadrado. Essa aqui é uma forma de você encontrar a área desse L. Calculei o quadrado maior e depois calculei o quadrado menor e subtraí uma da outra. A outra forma de fazer isso aqui é se eu desenhar de forma diferente aqui, o quadrado não, né? O retângulo. Se eu desenhar de forma diferente aqui esse retângulo, porque veja, eu tenho aqui, eu posso fazer esse retângulo aqui, reto aqui, ó. Aí faço aqui e faço aqui. Tenho um retângulo aqui e tenho outro retângulo aqui, olha. Se eu quiser calcular a área desse retângulo, eu faço 9,2 vezes 2. E se eu quiser calcular a área desse retângulo, eu faço 6 vezes 2,5, que é essa largura por essa altura aqui. E ainda agora eu fiz uma subtração, aqui eu faço uma soma. Tenho 9,2 vezes 2 mais 6,2,5. Isso aqui vai dar a área da varanda. Fazendo aqui embaixo, 9,2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 9 vezes 2 é 18. Tem uma casa decimal. Aqui do outro lado, 6 vezes 2,5. 2,5 vezes 6. 6 vezes 5 é 30, coloco o 0 e vai a 3. 6 vezes 2 é 12, 3 é 15. Uma casa decimal. Agora eu vou somar as duas. 18, deixa eu fazer aqui do lado. 18,4 mais 15,0. Aqui eu tenho 4, 8 e 5 é 13, coloco 3 e vai a 1, 1 e 1 é 2, 2 e 1 é 3, 33,4 é a área da varanda, metro quadrado. Veja que das duas formas, tanto faz se eu calcular o retângulo total,
Se eu calcular o retângulo total, depois calcular esse menor e subtrair, dá o mesmo resultado que eu calcular primeiro esse retângulo aqui, depois calcular esse outro aqui e fazer a soma dos dois. Então, encontrar o resultado, você pode encontrar de várias formas. Inclusive, você pode pensar até em uma outra forma aí que você queira fazer. Mas essas duas aqui, acredito, serem as mais práticas. E nas duas, o resultado dá 33,4, que aqui nas opções de resposta seria a letra A. A letra A, 33,4 metros, seria a resposta correta dessa questão. Beleza? Mas o que eu quis mostrar para vocês aqui nessa questão do Enem? É como você faz a transformação de escala. Para mim é uma das questões mais fáceis de você resolver nas provas classificatórias. São as questões de escala, porque basta você pegar a medida que foi dado aqui e multiplicar pelo denominador da escala. Quando você multiplica essa medida por esse denominador, você já tem o tamanho real. Às vezes, eles também pedem para que esse tamanho real você transforme, que nesse caso aqui, nós tínhamos o tamanho real em centímetro e ele pediu em metro, aí você transforma em metro. Depois que você transforma em metro, aí você precisa conhecer o cálculo da área, que é base vezes altura. Nem falei muito sobre cálculo da área, porque isso aqui já é o de praxe, né? Você calcula base vezes altura para você calcular a área de um retângulo, isso é mais simples de entender. Então, mostrei para vocês a escala, mostrei para vocês a transformação de centímetro para metro e mostrei para você como calcular o resultado da questão.